Bom, o grupo de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de descumprir leis norte-americanas e tentar censurar presidentes dos Estados Unidos em plataformas digitais com sede no país. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu, não. É Paulo Capelli, nosso colunista, que já está aqui com a gente. Vem para cá, Capelli. Olá, bom dia, Neila, bom dia a todos. Conta pra gente que história é essa. Gente, olha, o Capelli veio aqui, veio na semana passada, veio nessa semana no Boletim para falar com a gente a respeito... Deixa eu virar para cá. Para falar com a gente a respeito do relatório, do possível relatório da OEA, feito para falar sobre o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o Donald Trump decidiu não esperar por esse relatório e já tem aí determinação de Donald Trump contra o ministro do STF, né? Exatamente. A gente citava aqui que Donald Trump está ansioso por esse relatório da Organização dos Estados Americanos, que versará sobre a atuação de Alexandre de Moraes no STF. Se Alexandre de Moraes teve atitudes arbitrárias ou não no andamento dos inquéritos que investigam políticos de oposição, mas Trump sequer esperou, porque ele ingressou com uma ação nos Estados Unidos, o grupo de comunicação dele, o Media Trump, contra Alexandre de Moraes. Essa ação corre na Flórida, na divisão de Tampa, e acusa o ministro Alexandre de Moraes de promover censura para perseguir opositores e também de tentar fazer com que essas medidas que Alexandre de Moraes toma contra políticos e militantes conservadores, que essas medidas também aconteçam nos Estados Unidos. Por isso, a ação que Donald Trump ingressou em solo norte-americano. O que a ação diz? Que as medidas determinadas por Alexandre de Moraes no Brasil, contra, por exemplo, Alan dos Santos, que é citado, feriria a primeira emenda dos Estados Unidos que diz respeito à liberdade de expressão. E que, se essa ordem é seguida no Brasil, não poderia ser nos Estados Unidos por ir contra um princípio da lei norte-americana. E Donald Trump, no documento que os advogados do presidente dos Estados Unidos assinam, eles pontuam que um precedente de os Estados Unidos banirem de plataformas sociais políticos de oposição, militantes de oposição, daria um precedente perigoso, segundo o documento da empresa de Trump, para que outros países, além do Brasil, também procurassem ter ingerência sobre o que pessoas que moram nos Estados Unidos postam nas redes sociais. Portanto, é um debate que é impossível a gente dissociar o Media Trump do presidente Donald Trump. Afinal, o Trump é o presidente dos Estados Unidos, é o dono do grupo de mídia que está processando Alexandre de Moraes, e esse é apenas o início dos embates que a gente alertou aqui no Boletim Metrópolis, que terão mais intensidade com o passar dos dias. E a gente também não pode desvincular o fato de Alexandre de Moraes ter censurado por diversas vezes a rede X, o antigo Twitter. Lembrando, para quem não sabe, que Elon Musk, que é o dono do X, agora está lá com um cargo altíssimo no governo de Donald Trump e certamente isso tem alguma relação, alguma influência de Elon Musk nessas decisões. Tem sim, lembrando que Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência da Casa Branca, fez uma postagem no Twitter recentemente pelo impeachment do presidente Lula. Essa postagem de Elon Musk ganhou bastante repercussão. Depois disso, o Gleisi Hoffmann acusou Elon Musk e os Estados Unidos de quererem interferir no processo aqui eleitoral do Brasil. E isso está está escalonando. E um ponto também bastante importante em relação a esse processo é que a rede social Truth Social é uma rede social do Donald Trump, né? O Trump é o dono da Truth Social e os bolsonaristas, a gente botou uma matéria sobre isso no site do Metrópolis, estão inundando a rede social do Trump para fazer críticas a Alexandre de Moraes. Matéria nova? Matéria que está no site, entrou no site ontem. E essa matéria mostra que, por exemplo, Alan dos Santos falou, olha, quero ver Alexandre de Moraes me censurar aqui e tal, quero ver você me bloquear. Porque Alexandre de Moraes teria que mandar um ofício diretamente para Donald Trump, para a empresa de Donald Trump, para que houvesse um bloqueio nas redes sociais dele. Ou seja, e também, um ponto muito importante é o timing dessa ação que a rede social do Donald Trump, que o grupo de Donald Trump ingressou contra Alexandre de Moraes, né? Na mesma hora que o ex-presidente Jair Bolsonaro é denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o timing dessa denúncia
impressiona. Eu não sabia, né? foi assim perto? Foi no mesmo dia, né? Foi ontem, né? Ontem no final do dia, e justamente quando o Bolsonaro foi denunciado pela PGR por suposta tentativa de golpe de Estado, por organização criminosa armada. Então, é também uma ofensiva, digamos assim, em relação a Alexandre de Moraes, ao ministro, que é relator dos inquéritos que miram Bolsonaro. E tem uma série de fatores que leva Trump a olhar com atenção a situação da América do Sul, sobretudo aqui no Brasil. Né? Bolsonaro é um aliado de Donald Trump, um aliado antigo de Donald Trump, foi o último chefe de Estado a reconhecer a vitória de Biden quando Trump foi derrotado na penúltima eleição presidencial. Bolsonaro é um braço da direita na América do Sul, assim como Javier Milei, e também tem outro ponto que são medidas adotadas pelo governo Lula que desagradam a Donald Trump. Por exemplo, a questão da Palestina, há divergências ideológicas entre Trump e Lula, a questão da aproximação com a China. O governo dos Estados Unidos nutre uma preocupação com o Brasil por conta das recentes aproximações de Brasil e China, lembrando que a China, né, tem uma concorrência no cenário global com os Estados Unidos, né, de protagonismo mundial. Então, assim, tem uma série de fatores, além de fatores pessoais. Né? A gente lembra que a Janja xingou Elon Musk, que é o principal braço direito, o braço direito de Donald Trump na Casa Branca hoje. A gente lembra que tem uma fala de Lula que associou o Trump ao nazismo e ao fascismo às vésperas da eleição dos Estados Unidos, também chegou ao gabinete de Trump. Ou seja, esse passo que o presidente dos Estados Unidos dá contra Alexandre de Moraes é também um passo contra o governo Lula. Né? Porque na tese defendida por Trump haveria um conluio entre o Palácio do Planalto e o ministro Alexandre de Moraes para perseguir opositores políticos. Então, esse processo entrou agora. O Trump pede que Alexandre de Moraes seja condenado nos Estados Unidos e que seja proibido de censurar, nas palavras de Trump, outras redes sociais e até o próprio Google. E isso está no Tribunal da Flórida e vai dar pano para manga. Interessante, porque o presidente do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva, ele diminui um pouco a importância dos Estados Unidos e de Donald Trump para o próprio Brasil, para a economia brasileira, enfim. Mas a gente vê que a cada dia que passa, principalmente nesse novo governo Trump não está deixando passar. Trump está mesmo ligado no Brasil. Eu me lembro que na posse de Donald Trump neste ano, em janeiro, uma jornalista brasileira fez uma pergunta a ele, a Donald Trump, sobre o Brasil, e ele também minimizou um pouco a importância do Brasil para os Estados Unidos, mas me parece que ele está bem ligado aí ao nosso país. Ele está antenado. O Brasil não está fora do radar de Trump, muito pelo contrário. Trump tem outras prioridades no momento, como a questão do Oriente Médio, a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que ele também está tentando intermediar, mas a tendência é que, com o relatório da OEA ficando pronto, com essa ação agora nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e com o cenário geopolítico ficando um pouco mais definido na Europa e no Oriente Médio, que os olhares dele se voltem para a América do Sul. Há uma espécie de aliança global entre alguns líderes de direita, né? E essa aliança envolve, por exemplo, Viktor Orbán, Donald Trump, Javier Milei, Bolsonaro. Então, a tendência é que, com o foco do judiciário sobre o Bolsonaro, que pode ser preso se for condenado, né, por tentativa de golpe de Estado, que Trump faça movimentos em apoio ao ex-presidente brasileiro. E por que fará esses movimentos? Porque ele próprio, Donald Trump, se julga ter sido vítima de perseguição política nos Estados Unidos. A gente lembra que são acusações até semelhantes. O episódio do Capitólio, Sim. A depredação ao Capitólio nos Estados Unidos, guarda muitas semelhanças com o que aconteceu aqui no Brasil no 8 de janeiro. Então, Trump, que se diz alvo de perseguição nos Estados Unidos, acredita que Bolsonaro segue um caminho semelhante e fará o que puder para ajudar o aliado. E essa pressão será sobre o governo Lula e também sobre ministros da Suprema Corte Brasileira, como Alexandre de Moraes. Certamente essa é uma novela que não acaba por aqui, né? Você ainda vai voltar muito aqui no Boletim para contar isso pra gente. Certamente. Obrigada, Capelli. Eu que agradeço. Um abraço a todos.